Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando então as completas com o sinal da cruz, com 3 anos de indulgência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel com 3 anos de indulgência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo com 300 dias de indulgência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E aqui então nós começamos as completas com vinde a Deus com 500 dias de indulgência. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, do capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos o ato penitencial com indulgência parcial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. As leituras estão na página 215. Do livrão. Antífona, eles irritaram ao Senhor com as suas obras, Salmo 105, versículos 24 a 29. E eles avaliaram em nada uma terra que tanto era para desejar, e não deram crédito à sua palavra.
Antes murmuraram nas suas tendas e não deram ouvidos à voz do Senhor. Então levantou ele a sua mão sobre eles para os destruir no deserto, para fazer miserável entre as nações a sua posteridade e espalhá-los por diversas terras. Eles se consagraram a Belfejor e comeram dos sacrifícios oferecidos aos mortos. E eles irritaram ao Senhor com suas obras pecaminosas, e pereceu um grande número deles. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eles irritaram ao Senhor com suas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, você precisa ter muito cuidado com esse negócio de seita, porque eles oferecem, fazem sacrifícios aos deuses deles e depois saem distribuindo a comida que foi oferecida, aí o sacrifício para os deuses, para você. E você, inocente, come. Seu vizinho, seu conhecido, parente, sei lá, né? E você até acha legal, nossa. E aí você entra bem, está pecando contra Deus, que está comendo da comida que foi oferecida para deuses pagãos. E os deuses dos pagãos são o que mesmo? Demônios. É isso que nos diz as Sagradas Escrituras, a nossa fé. A Santa Igreja ensina isso. E aí você está comendo, é complicado. Queria lembrar para você daquele fato que teve um homem, que ele era italiano, mas foi morar nos Estados Unidos, casou com uma moça aí, foi morar americana, ou foi para os Estados Unidos e casou com uma moça americana, mas a mãe dela não suportava ele de jeito nenhum. E sabe quando fica cutucando o casal, né? Porque sogra, quando dá para ser carniça, é um problema sério. E tem umas que atuam para destruir o casamento mesmo. E começou aquela brigaiada, aquela coisa toda. E ele então, vou me separar, não dá mais, está insuportável a situação, tudo mais. E aí a sogra gentilmente o convidou para um jantar. E era um jantar assim para realmente tentar colocar as coisas no eixo, uma última chance de reunir os dois. Maravilha, né? A mesma sogra que estava botando lenha na fogueira, agora estava querendo jogar água na fervura, será? Então, aí ela ofereceu lá os pratos e tal, e num dos pratos que ele comeu um prato com molho, e aquele molho estava consagrado ao diabo. Dali para frente ele passou mal, começou a não ter saúde mais, começou a vida dele a rodar para trás, nada dava certo, começou a ficar revoltado com o mundo, separou mesmo da mulher, claro, voltou para a Itália, foi para a casa da mãe dele e começou a pensar em suicídio. Aquela época, né? Isso aí é década de 50. E aí, então, a mãe dele, década de 50, que bom, né? Se fosse hoje em dia, já era. Mas naquela época, naquele tempo, a mãe dele começou a achar muito estranho as atitudes do filho, porque mãe conhece filho, como é que não, né? E começou a achar que estava muito esquisito aquilo, que aquilo era muito mais espiritual, não era possível ele estar transtornado daquele jeito. Ficar triste porque separou da mulher é uma coisa, mas não as atitudes que ele estava tendo. E chamou um padre exorcista. E o padre exorcista veio e rezou sobre esse homem, deu uma bênção sobre esse homem, rezou sobre ele. Ele passou a vomitar e vomitou exatamente o molho que ele tinha comido, que não tinha descido, estava durante muito tempo aqui nessa parte dele, da garganta, do organismo dele. Aí depois disso ele melhorou. Isso foram meses e meses e meses de sofrimento, o negócio não descia, que era para ficar ali fazendo mal. Então cuidado, esse negócio de Cosme e Damião é só um docinho de Cosme e Damião, São Cosme e São Damião, não tem nada a ver com Dom que é o tipo de uma criança que eles colocam na imagem, não é a imagem da nossa igreja, e não tem nada a ver com docinho para criança, tá bom? Nós já estudamos aqui. Eu até instituí a festa na paróquia de São Cosme e Damião, que é para todo mundo saber que não tem nada a ver. Mas a minha parente, ela é católica, sabe? Minha comadre. E ela sempre fez isso, é uma promessa que ela fez. Então, ela fez uma promessa errada, né? Ela está oferecendo isso para quê? Porque isso aí tem a ver com seitas aí, por aí afora. Não tem nada a ver, sincretismo religioso, tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, não. Eles eram médicos. Eram médicos que atendiam os pobres, não cobravam nada. Pessoas, assim, maravilhosamente católicas mesmo, não tem nada a ver com docinho para criança. É que nem Papai Noel, né? Não tem nada a ver com São Nicolau também. Cuidado com o sincretismo religioso. Aí você vai comer docinho inocente para criança, né? De criança, é festinha, você gosta de Damião. Aqueles doces normalmente é assim ruim, né? Aqueles docinhos assim baratinho, né? Que eles compram, vai dar para um monte de gente, porque alcançou uma graça, não sei o quê, mas não tem nada a ver com a nossa igreja.
Cuidado com essas coisas. Via de regra, nem aceite comida dos outros assim. Você não sabe o que fizeram ali, né? Mas na verdade é isso. É bom assim ter muito cuidado. E se vai comer mesmo, não tem outro jeito, faz que nem São Bento, já traça o sinal da cruz, abençoa o prato antes de comer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento não se livrou da morte desse jeito. Abençoou lá, era uma taça de vinho, né? Ele abençoou lá a taça de vinho, a taça quebrou, tá vivendo nada. Aí ele percebeu que queriam matá-lo, falou, então eu tô caindo fora. Era só dizer, olha, não queremos mais, a sua doutrina, a sua regra é muito séria naquela época, hein, gente? Sua regra é terrível, não dá para seguir não, tchau. Era só falar isso, não precisava tentar matar São Bento. Então, tenha muito cuidado, você não sabe, com esse monte de seita por aí, você não sabe o que estão fazendo com a comida que vão oferecer para você. Muito cuidado, todo cuidado é pouco. Todo cuidado, porque você nunca sabe se não é aí, então, um sacrifício oferecido aos mortos, aos deuses pagãos e ao demônio. Tenha cuidado, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 16. Lembra estas coisas, dando testemunho diante do Senhor. Foge de contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para perverter aos que as ouvem. Cuida muito em te apresentares a Deus digno de aprovação, como um operário que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as palavras vãs e profanas, porque servem muito para a impiedade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Fuja de discussão com pessoas sobre religião. Eu sei que tem uns filmes aí que fazem apologia, né? Tá lá o santo lá discutindo a respeito de algum dogma de fé, defendendo o dogma de fé, e a gente fica lá assistindo, torcendo pro santo, né? Isso aí, a gente sabe que o dogma tá certo, né? Foi aprovado pela igreja, é isso, falou mesmo, gostei. Cuidado. Cuidado porque está semeando um monte de porcaria. O herege que está falando e você está ouvindo o que? Heresia? Aquele personagem está ali para semear na sua cabeça heresia e ideias erradas que no futuro podem ser usadas pelo diabo. De repente você começa com dúvida de um ou outro dogma, está excomungado da igreja. Né? Dogma não é self-service. Dogma é assim, todos os dogmas ou fora da igreja, ou aceita tudo ou nada. É assim que a igreja é, e está certo. A partir do momento que a igreja baixa um dogma, você simplesmente acredita, aceita e fim. Você não discute mais, porque a igreja já discutiu. E ela então baixou aquele dogma. A partir do momento é dogma de fé. Você não tem outra escolha a não ser acreditar. Fim de conversa. Ou então você sai da religião, né? Mas como não dá para sair da religião, não dá para sair da religião. Você é batizado. Você, em qualquer lugar que você for, você é católico. O rapaz aí perguntou para mim, professor, eu tenho um parente, os parentes aí saíram da igreja, foram ter esse testemunho de Jeová, e se eles quiserem voltar, como é que faz? Em primeiro lugar, eles continuam sendo católicos, pode levar 20 batismos por aí diferentes, um de cada seita, não adianta nada, porque eles são batizados primeiro na igreja católica. Batismo válido diante de Deus é o batismo da igreja católica. Então eles só são infiéis, não é que eles saíram da fé, eles são infiéis, eles não estão participando da igreja verdadeira e deveriam. Tá? Porque o batismo é válido. Uma vez batizado, sempre batizado. Aí é só infidelidade, né? Então tenha muito cuidado com isso. Não entre em discussão com esse pessoal por internet, ficar discutindo religião, porque você veja, um filme desse, como eu estava citando, ele simplesmente semeou um monte de porcaria na sua cabeça que você não precisava saber. Você precisava saber o fim da conversa, que era assim, somente, tão e tão somente o dogma. Isso que importa. Como que foi estabelecido o dogma, na verdade não interessa, e tá cheio de filme por aí assim. Fica usando, cineasta é fogo, né? Fica só usando para semear. Deixa eu contar uma história para você. Dom Futoshi, ele estava falando num vídeo que o sujeito, ele era ateu. Entrou numa ordem religiosa, o cara era ateu e entrou numa ordem religiosa aí, né? Foi ser frei, com o único objetivo de provar que a igreja católica estava errada. Ficou 6 meses lá, né, para provar que a Igreja Católica Apostólica Romana estava errada. E conseguiu escrever um livro. Em 6 meses, hein? O cara é bom, hein? 6 meses de religião que ele não entendia nada. O que ele fez? Você já leu, por um acaso, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino? A Suma Teológica de São Tomás de Aquino é maravilhosa. Ele mostra o problema, primeiro ele diz a heresia que está sendo dita, o erro que está sendo ensinado, e rebate o erro e mostra por que o erro está errado depois da conclusão.
Ele faz isso. Ele mostra o erro. Olha, estão dizendo assim, 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 assado. Aí ele argumenta por que aquilo está errado e conclui. Tá certo? Pega ali e argumenta. Não, peraí, mas se isso fosse isso, tal, 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 tal. Ele faz toda uma argumentação. Como é que esse cara ateu fez um livro contra a igreja? Ele pegou só a parte das heresias. Que o São Tomás de Aquino coloca para rebater, ele pegou só as heresias e montou um livro contra a igreja. E lançou o livro. Então você tem que ter cuidado com essas porcarias aí, porque para assistir esse tipo de coisa é melhor não assistir nada. Então não adianta, gente, olha, ficar em discussão aí pessoalmente para defender aí os bases da fé, discussão na internet é perda de tempo. Você não vai convencer a pessoa e ela também não vai te convencer. Você falou, não acreditou? Tudo bem, sem problema nenhum. Quando vier o seu dia de escuridão, você vai lembrar de mim. Aí você vai ver que eu estava certo. Você diz inferno, tá? Ou se converte, ou inferno para você. Tô indo, tchau, fui. Não vale nem a pena discutir. Não vale, é justamente o que São Paulo está falando. Foge de contendas de palavras que para nada aproveitam, senão para perverter os que ouvem. Então, além da discussão que está tendo na internet, quem está lendo aquilo ali pode ser que dê razão para você, mas vai ouvir um monte de lixo do outro contra-argumentando com você, e aí deu espaço para o cara botar um monte de veneno. E eles sabem que é assim. Então eles capricham no veneno. Então eles não falam só o assunto, eles falam 10, 15 heresias diferentes, porque sabe que mais gente vai ler o comentário, vai querer acompanhar o debate. E aí, enquanto isso, o cara não está debatendo ideia, ele está jogando veneno, semeando joio para tudo quanto é lado. E ainda por cima, quando você faz isso, você ajuda o post a ficar em evidência, tanto no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. O post sempre fica em evidência, fica ali porque está sendo movimentado, o sistema coloca em destaque, e aí aquela discussão toda, sempre com as heresias ali aparecendo para todo mundo que for ler. Então não faça isso, você está fazendo um trabalho contrário. Você pôs uma postagem na família Sagrada da Face e começaram a combater, deixa falar, fala bobagem, deixa falar e vamos continuar evangelizando. Então, não vamos para discussões inúteis, vamos nos apresentar diante de Deus de forma digna, com o coração puro. A gente sabe que a gente vai levar pedrada, a gente sabe que a gente vai ser combatido, não tem problema, porque a gente não está pregando para esses que nos combatem. Nós estamos divulgando para aqueles outros que realmente querem saber a verdade, querem conhecer a verdadeira igreja, a verdadeira religião e não tem como. Então, para eles, nós estamos levando a verdadeira igreja e vai atingir quem o Senhor quiser que seja realmente aí atingido. Cuidado, você fica discutindo aí, aquilo dá um nó no coração da pessoa, fica angustiado e de repente tem gente que não consegue mais viver sem a discussão, né? Começa a discussão ali, já entra no celular de 2 em 2 minutos, vê que o cara respondeu, o outro respondeu, você fica o dia inteiro nisso, só perdendo tempo em vez de evangelizar. Pensa bem, você gastar 1 hora numa discussão com um cara desse, quantos grupos e quantas postagens você não consegue pegar lá da família Sagrada Face divulgar, não é verdade? Então não vamos cair nessa armadilha, só a armadilha do demônio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha com 5 anos de indulgência. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida.
e para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz. O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora meia-noite tem o terço da Sagrada Face, temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada e estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.